Boa noite, pessoal. Hoje na nossa aula, a gente vai falar sobre as categorias de comunicação. Na apostila, categorias de comunicação está na página 27. Começa na página 27, tá? Pronto. Tá aí. Bom, a comunicação, ela vai além das palavras escritas ou faladas. Sabe por quê? Porque comunicar é uma tarefa mais ampla e que envolve também o quê? Gestos, imagens, a própria ausência de palavras. Uma das palestras que eu dou para vocês, eu digo também que o silêncio é importante, né? Em determinadas situações, também serve como comunicação. O silêncio. E a palavra comunicação, aí seguindo um pouquinho a apostila, ela é uma derivação do latim comunicare. E o significado dessa palavra em latim é participar de algo, tornar comum. Desde a antiguidade, o homem ele sempre sentiu a necessidade de se comunicar. Ele se comunicava, primeiro, para sobreviver. Então, e também se comunicava para deixar o seu legado. Antigamente não se escrevia livros para contar história. Até hoje em dia, algumas tribos indígenas que não têm nenhum tipo de escrita, todas as pessoas contemporâneas sabem da história inteira daquela tribo, mas não através de escrita, através de passagem. O pai passa para o filho o avô passa para o neto e assim por diante. Certo? Ou então também como forma de sobrevivência. Ou então, e outra coisa que também é aplicável na comunicação é a dominação. Poderia dizer assim, dominação. Né? Tipo assim, liberdade de expressão. A gente se comunica também, em termos de liberdade de expressão, através de canções, de textos, de cartas, a própria dança, as peças teatrais, pinturas e outras coisas mais. Perfeito? Então, seguindo a apostila, então lá está lá, comunicação, do latim comunicare. Deixa eu ver aqui. Do latim comunicare. Então, ele, como está dizendo, tornar comum, partilhar, repartir, associar, trocar opiniões e assim por diante, tá? Bom, agora, existem muitas barreiras que impedem ou então dificultam a comunicação entre as pessoas, principalmente entre as pessoas dentro de uma empresa, dentro de uma organização. No caso, por exemplo, da comunicação oral, lembre-se dos nossos ruídos, tá? Que aí eu não vou ter que explicar para vocês o que é mais ruído, que tipo de ruído que eu vou falar agora. Então, nessa comunicação oral, por exemplo, os distúrbios de expressão oral, dificuldades de articulação, de organização de pensamento, que é a dificuldade de cognição, na própria velocidade da fala, da voz demasiadamente fraca ou demasiadamente forte. Tudo isso provoca, muitas vezes, inibições à pessoa que está comunicando, ou até mesmo inibições, no caso de voz forte, a pessoa que está escutando, que está recebendo a mensagem. Isso tudo acontece principalmente quando você, de repente, a comunicação ocorre em público. Quando você está conversando com o teu amigo, você está pouco se lixando. Agora, quando chega mais gente, você começa a se preocupar. Aí vem a timidez. E eu já expliquei para vocês que timidez, na realidade, é o quê? É a preocupação sua, a preocupação que você tem, da impressão que as pessoas têm de você. O que as pessoas acham de você? Se você continuar com essa preocupação, dificilmente você vai se abrir, por exemplo, numa palestra. Quando vocês palestraram, Silvia, a Adriana, o Walter, palestraram, vocês se preocuparam em ler. Mas nas próximas, vamos ver se a gente não lê, que vocês estudem e comecem a falar. E a gente vai parlamentar para vocês deslancharem na palestra. Bom, uma boa comunicação oral, ela é essencial
na atuação de praticamente tudo. Praticamente em todas as áreas do conhecimento humano, a comunicação oral, estou falando da comunicação oral, ela é essencial. Por exemplo, profissionais liberais, tipo advogado, ele tem que ter uma comunicação oral muito boa. Empresários também, em determinadas reuniões, assim por diante, executivos, principalmente negociantes, né, vendedores, jornalistas, políticos, então, nem pensar, né? Juízes, gerentes, todos os profissionais tá? Todos os profissionais que têm com acento circunflexo no E, que trabalham basicamente em termos de supervisão, que possuem, por exemplo, funcionários, que têm um cargo em nível estratégico, essas pessoas têm obrigatoriamente que tratar da sua oralidade. Isso porque, pessoal, sem comunicação, a gente não faz nada, a gente não adquire informação, a gente não se aprofunda no conhecimento, a gente não amadurece experiências, por exemplo, e que amadurecer experiências. Se você não se comunicar, você está experienciando, mas você não está dando um negócio chamado feedback, que eu vou passar para vocês depois. Se você tem um namorado, por exemplo, e não conversa com o namorado, ou então uma pessoa que você gosta, quer namorar com a pessoa e não conversa com ela, não oraliza esse ambiente, esse seu relacionamento, simplesmente você não aprofunda essa relação. Então, problemas simples, que podem ser de cunho físico e outras coisas mais, eles não são resolvidos. E por que tudo isso? Porque, pessoal, a comunicação significa, basicamente, também tem inúmeros conceitos de comunicação, mas a comunicação, basicamente, ela é a capacidade de você trocar ou discutir ideias. É a tua capacidade de dialogar, de conversar, mas com o objetivo do quê? De um bom entendimento entre você e outra pessoa, entre pessoas. E também a comunicação, ela melhora o que? Em nível de convivência, trato, convívio. E se você procurar no dicionário, você vai ver que a comunicação significa tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Pode procurar no dicionário, vocês vão ver que no dicionário, o Aurélio, né, pai dos burros, ele diz exatamente isso que eu estou passando para vocês. Por isso, gente, sem comunicação, a gente praticamente não vive. A gente não consegue conviver. Perfeito? Alguma pergunta até agora? Veja bem. Nós todos sabemos que estamos o tempo todo, isso já passei no ano passado, que eu até falei para vocês, a gente sabe que todo o tempo a gente está nos comunicando. Em todo o tempo. Eu estou olhando para vocês, por exemplo, eu estou lendo os gestos da Andréia, eu sei o que ela está fazendo. Ela se comunica. A Silvana, por exemplo, de repente ela olha para o lado, ela diz alguma coisa. A gente raciocina. A Silvana, por exemplo, quando liga, pelo histórico que eu conheço ela, que eu conheço dela, histórico assim, de convivência online só. Quando ela olha para o lado, eu já lembro do Thor. Então, de qualquer maneira, mesmo sendo errada a comunicação, me vem esse sentimento, me vem essa mensagem. Certo? Então, não só a comunicação oral, mas também a linguagem corporal faz parte da comunicação. E uma coisa muito importante, até mesmo o jeito de você escrever. A nossa letra, ela pode revelar muito sobre nós. Principalmente para quem entende um negócio chamado grafologia. Sabe o que é grafologia? Alguém pode me dizer o que é grafologia? Estuda a letra da pessoa. Exatamente. A letra de uma pessoa, ela pode dizer mais sobre ela do que você possa imaginar. A grafologia é um instrumento que consegue descobrir informações sobre as suas emoções, por incrível que pareça. Ela é uma técnica que foi desenvolvida há muitos séculos, por incrível que pareça. E permite que, através de análise de pontos específicos da caligrafia, da sua caligrafia, por exemplo, como a inclinação das letras, das palavras, a força que você exerce no papel, o tipo de texto, ou até mesmo a sua assinatura, a pessoa consegue identificar o que você está sentindo.
Então, pois não, pode falar. Não? Por exemplo, o que ela identifica? Ela pode identificar traços de personalidade, talentos, características. Ela pode tratar de comportamentos relacionados a relacionamentos pessoais, até mesmo profissionais. E detalhe, para vocês, por exemplo, que pretendem participar de uma seleção de pessoal, cada vez mais as empresas elas vêm utilizando esse método para renovar o seu quadro de funcionários. Estão utilizando esse método para fazer a testagem de uma seleção de pessoal. Agora, essa testagem caligráfica, ela só é feita, obviamente, pelas empresas atualmente, para cargos de chefia, para cargos de gerência. Se é um cargo de, por exemplo, se você vai entrar, está se pleiteando um cargo de auxiliar administrativo, com certeza não vai ter isso. Mas vamos dizer que você queira ser gerente, com certeza eles vão pedir para você fazer uma redação. E eu já falei para vocês no ano passado, estou falando agora de novo. Quando você recebe numa seleção de pessoal uma ficha cadastral, lá embaixo na ficha normalmente tem, fale um pouco sobre você. Eles não estão querendo saber da tua vida, o que você é. Eles estão querendo saber da tua redação, da forma que você escreve, se você tem competência para poder fazer um simples e-mail. Aí vem aquela parte lá de entropia da comunicação, lembra? Tudo aquilo lá que eu expliquei para vocês. Perfeito? Bom, continuando. A mesma coisa acontece, por exemplo, inclusive, no ambiente que você trabalha. O ambiente em que você se encontra também diz alguma coisa. Então, algum de vocês tem alguma ideia ou algum exemplo de você ter encontrado uma pessoa em determinado ambiente e esse ambiente dizer alguma coisa sobre ela? Sobre a pessoa? Alguém pode dizer um exemplo? Eu tenho um exemplo aqui, inclusive, que eu vi ontem. Diz. Entra numa sala ou ver a mesa da pessoa bagunçada, você já imagina como que a pessoa é, né? Ó, vou dar um exemplo. Existe um programa na televisão que se chama Quilos Mortais. Alguém já assistiu? Já. Eu sempre assisto. Eu já. Eu sempre olho para essas coisas. Eu sempre assisto. assisto. Só que repara o seguinte, nos quilos mortais, tem muita gente que começa a fazer o tratamento e não consegue fazer. E tem outras pessoas que começam a fazer o tratamento e conseguem emagrecer. Se vocês repararem, na próxima vez que vocês assistirem esse programa, quando eles contam a história da pessoa, né, mostra a casa da pessoa, né, mostra o local onde ela fica sentada ou deitada. Normalmente a pessoa que está, aqueles gordões, aquelas toras, aquelas bolotas lá que ficam sentadas, deitadas na cama. E se você olhar o ambiente dela e perceber aquela tremenda bagunça, vai por mim, ela não consegue. E todos aqueles que, na hora que foram apresentar a história de vida dessas pessoas, e a casa deles são casas organizadinhas, o cara consegue. Então, o que acontece? Qual é a mensagem que eu recebo toda vez que eu assisto isso aqui? Eu começo a assistir. Vem aquela primeira historinha da pessoa, né? Quando eu olho assim a pessoa e eu olho ao redor assim, vejo a casa boa, bonitinha, organizada, eu falei, esse cara vai dar certo. Ou então, quando eu percebo que a casa está bagunçada, eu nem continuo a assistir. Porque é um saco você assistir achando que o cara vai conseguir, de repente, no final do programa, falar, infelizmente, aí aquele doutor Alzheimer, né? O nome do doutor lá, infelizmente, não sei o que lá. Pô, é um saco. Então, eu não vou assistir essa porcaria. Eu gosto de ver os caras conseguirem, né? Emagrecer, conseguirem fazer a operação lá. Perfeito? Então, é isso que eu queria falar para vocês em relação ao ambiente também, que nos passa muitas mensagens. Perfeito? Então, tudo isso, no caso do ambiente, por exemplo, a gente chama isso aqui de comunicação não verbal. O que é comunicação não verbal? Alguém fala para mim, alguém deve saber o que é comunicação não verbal, porque eu passei o ano passado. E aí? Comunicação não verbal. Qual a diferença entre comunicação verbal e comunicação não verbal? Não adianta colar, Silvana. Não dá, porque a apostila está lá no quarto. Ah, tá bom. A comunicação verbal, o próprio nome diz. A comunicação verbal é quando você usa verbo, quando você usa palavras.
Quais são as formas de você utilizar verbos, palavras? Ou falando, ou escrevendo. Então, esse tipo de comunicação é a comunicação verbal. E a comunicação não verbal é exatamente a comunicação que a gente não usa palavras. São gestos, sinais, o ambiente, vestimenta, atitude, postura, maquiagem e assim por diante. Essa é a comunicação não verbal. Ela utiliza códigos, mas códigos sonoros, inclusive, podem ser utilizados como comunicação não verbal. Quando você fala você está se comunicando. Esse não é uma comunicação oral, é comunicação não verbal. É oral, mas não é verbal. Perfeito? A outra coisa de comunicação não verbal, por exemplo, é se de repente eu vou colocar uma placa para vocês aqui, ó, só com uma imagem, não com letras. Também é comunicação não verbal. Perfeito? Agora, eu pergunto para vocês, qual é a importância da comunicação não verbal em termos de empresa? Numa empresa, comunicação não verbal. Alguém tem ideia, poderia ser? A importância da comunicação não verbal numa empresa. Veja bem. Imagine, é só você comparar vamos dizer que você vai numa palestra, tá certo? E nessa palestra vão palestrar um diretor de uma empresa e um auxiliar administrativo. Nessa palestra, nesse seminário, por exemplo, você percebe nitidamente que o gestor, ele sabe dominar as suas expressões faciais, ele sabe trabalhar o contato visual com as pessoas, ele sabe gesticular, o tom de voz dele, eles conseguem transmitir, inclusive, mais credibilidade. Eles são praticamente treinados, porque essa comunicação não verbal, ela gera confiança no ambiente de trabalho, ela gera credibilidade para a pessoa. Eu dei um exemplo no ano passado que, por exemplo, um político que tem a voz mais pomposa, ou então ele começa a gesticular, ele denota para a gente confiabilidade, uma pessoa confiável, uma pessoa importante, uma pessoa, como é que se diz? Uma pessoa que sabe o que quer, competente. Aí você vai assistir a palestra, aí quem vai falar? O auxiliar administrativo. Quando ele começa a falar, você percebe que ele não se preocupa com nada. Ele vai só verbalizando, vai verbalizando e pronto. Aí cai no quê? Cai em situações dos famosos micos, dá branco na pessoa. Agora, o gestor não. O gestor, ele treina, ele foi treinado para isso. Aí, por isso, aí que vocês veem, por que eu não consigo um cargo de gerente? Não é fácil, não é brincadeira, não. Ser gerente, ser coordenador acadêmico, por exemplo, não cai do céu. Você tem que ter um nível de comunicação muito bom. Então, se vocês um dia querem começar um emprego, e de repente alguém chegar para você e convidar para coordenar alguma coisa, certo, Adriano? Coordenar, por exemplo, a entidade, você tem que trabalhar em cima da sua comunicação não verbal. E, obviamente, a oralidade. Mas a comunicação verbal é muito importante. Você vê auxiliares de escritório, por exemplo, que falam maravilhosamente bem. O cara tem uma articulação vocal maravilhosa. Só que o gestual dele não é nada. A vestimenta dele, a forma com que ele se porta em determinados lugares. Tudo isso influi para o cara ser ou não ser convidado para um cargo de maior importância. Tá certo? E na parte de comunicação não verbal, lá na apostila, deixa eu ver aqui a apostila, eu dei um exemplo aqui. O exemplo do adolescente revoltado. O adolescente, quando ele está revoltado, ele nem fala com ninguém, né? Não fala com ninguém, ele não fala nada. Mas aí você percebe o jeito dele andar, de gesticular, as expressões faciais dele, a maneira dele agir, de se vestir, o que ele come, o que ele bebe, o que ele escuta, a música que ele está escutando. E principalmente a expressão no olhar do adolescente, se você raciocinar nesse sentido, você percebe que efetivamente o cara está se comunicando o tempo todo. Mesmo que ele emburrado lá no canto, no quarto dele. Então, queiramos ou não, o tempo todo estamos participando de alguma coisa,
da comunicação, de uma forma ativa ou passiva. Não tem jeito. A gente sempre está participando de um processo de comunicação. Perfeito? E, por fim, para a gente terminar a aula de hoje, falta 1 minuto e 55, eu vou pedir para vocês saírem e entrarem novamente, porque a Silvana vai falar de um negócio chamado comunicação intrapessoal. Está preparado, Silvana? Sim. Tá? Tenta ver se você leia, mas também, depois que você lê, fala. Fala qual a sua opinião. Tá certo? E vocês também, Simone, Adriana, Walter, Janaína, Sandra, Silvia, perguntem. Andréia, pergunte para ela alguma coisa sobre isso. Tá certo? Vamos lá, sair e entrar novamente? Vamos lá? Tá? Saindo e entrando. Pronto, pessoal? Então, agora a gente vai falar sobre um tipo de comunicação que é a comunicação intrapessoal. E quem vai explicar isso para a gente vai ser a dona Silvana. Somos todos ouvidos, Silvana. Boa noite, eu sou a Silvana. Vou falar um pouco sobre comunicação intrapessoal. É a comunicação que uma pessoa tem consigo mesma. Corresponde ao diálogo interior, onde debatemos as nossas dúvidas, perplexidades, dilemas, orientações e escolhas. Está, de certa forma, relacionada com a reflexão. Esta é um tipo de comunicação em que o emissor e o receptor são a mesma pessoa. Silvana, faz favor para mim, centralize um pouquinho você que você está do lado, porque eu vou tirar uma foto disso. Aí você vai ficar com o nariz cortado. Centraliza. Pode olhar para baixo, não tem problema nenhum, mas centraliza, tá? Continua, vou te falar. É um tipo de comunicação em que o emissor e o receptor são a mesma pessoa, e pode ou não existir um meio por onde a mensagem é transmitida. Um exemplo do primeiro tipo é a criação de diários. De novo. Espera aí, você vai começar de novo, tá? Eu vou cortar o vídeo, não tem problema nenhum. Sandra, Silvia e Janaína, dá para ligar a coisa? Alguém está de bobe aí? O Walter está de cueca? Bota alguma coisa aí, Walter, para funcionar aí, vai. Aí, Walter, baixa um pouquinho, sobe um pouquinho. Janaína, tem como você aparecer? Professor, eu ainda não estou conseguindo abrir meu vídeo. Janaína, amanhã me contata, vamos resolver esse problema. Sandra, tem condições de você colocar o vídeo? Deixa eu ligar o bate-papo aqui. Ah, pronto, Sandra, beleza. Então tá bom. Agora sim, pode começar. No comecinho? Do começo. Comunicação intrapessoal é a comunicação que uma pessoa tem consigo mesma. Corresponde ao diálogo interior, onde debatemos as nossas dúvidas, perplexidades, dilemas, orientações e escolhas. Está, de certa forma, relacionada com a reflexão. Esta é um tipo de comunicação em que o emissor e o receptor são a mesma pessoa, e pode ou não existir um meio por onde a mensagem é transmitida. Um exemplo do primeiro tipo é a criação de diários. A qualidade da comunicação na empresa e da empresa sofre grande influência da chamada comunicação intrapessoal. Este é um nível da comunicação onde se processa no interior de um mesmo indivíduo. Sendo Pierre Janet, a própria reflexão é uma discussão interior. Para Menezes, a comunicação ao nível intrapessoal é também social porque representa um diálogo, ainda que num plano subjetivo. A comunicação intrapessoal reflete e alimenta nossas crenças, culturas, valores, hábitos, virtudes, defeitos e infinitos condicionamentos responsáveis pela nossa dificuldade em mudar muitas coisas que gostaríamos de mudar em nossas vidas. E se a comunicação intrapessoal não abre espaço para essas mudanças, elas não ocorrem. Um bom comunicador, cabe lembrar que comunicação é também influência, e influência é, em última análise, liderança. Deve possuir discernimento e o maior grau possível de controle sobre a sua comunicação intrapessoal consciente. Caso contrário, pensamentos, ordens e condicionamentos estarão atuando à nossa revelia. E nós nem estaremos nos dando conta deles. Tomar consciência de seus diálogos interiores e intervir neles quando necessário, eis um grande e estimulante desafio para um verdadeiro comunicador. Um exemplo é refletir sobre um filme que a gente assistiu, um livro que a gente leu, ou até mesmo um fim de semana. O que a gente fez durante o fim de semana. Bom,
Dá algum exemplo, por exemplo, aí, diferente desses daí que você falou. Por que que a comunicação, a autocomunicação, ela é uma comunicação consigo mesmo, é isso? É que É você uma tem que comu- pensar naquilo que você vai falar, naquilo que você vai fazer, se todo mundo vai entender. Porque às vezes a gente está num ambiente que tem pessoas que entendem de um jeito, pessoas entendem de outro, pelo caso do jeito da gente falar. A gente tem que ver se está de acordo com o que todo mundo vai entender. Se todo mundo vai entender aquilo que você quer explicar. Deixa eu botar nos trilhos novamente, tá? Vou colocar nos trilhos aqui, peraí. A comunicação, você, por exemplo, você, hoje é quinta-feira, aí você para e pensa, o que é que eu vou fazer no fim de semana? O que é que eu vou fazer nesse fim de semana? Entendeu? O que efetivamente, aí você começa a colocar no papel, às vezes, no início, você coloca no papel o que eu vou fazer. No domingo, por exemplo, à noite, o que que eu vou fazer durante a semana? Você fazendo isso, esse exercício, fatalmente, um dia, você não vai precisar mais escrever. Você vai se tornar uma pessoa organizada. As pessoas vão reparar que tudo que você fala para elas que vai fazer, você faz. Porque você se organiza, você se auto-organiza. Inclusive, você, como está na apostila, você amplia a capacidade de conscientização, você se transforma em uma pessoa mais consciente. E, principalmente, você melhora a sua capacidade de individualização. A sua personalidade fica efetivamente mais forte. Então, a autocomunicação ajuda em todos esses aspectos. E isso torna a gente seres independentes e, principalmente, responsáveis pelas ações que a gente se propõe a fazer. E, principalmente, as ações que a gente se propõe e que, com certeza, vão ser realizadas. E como é que a gente faz isso? Refletindo. Aí vem o exemplo que você deu. Refletindo, por exemplo, inicialmente sobre um filme que você assistiu, sobre o que a gente fez no fim de semana, o que a gente vai fazer no fim de semana, o que a gente vai fazer durante a semana e assim por diante. Tá certo? Então, a autocomunicação, para mim, para o Luiz Cláudio, é uma das mais importantes tipos de comunicação que existe. É aquilo que você efetivamente muda, que muda você como pessoa. Perfeito? Tá certo? Alguma pergunta sobre isso? Professor, se encaixaria a mesma coisa que planejar. Está planejando o dia de amanhã ou os próximos dias, né? Exatamente. E aí você começa, no início, quando você começa a exercitar isso, você esquece. Se você não escreveu, você esquece. Então, começa a exercitar escrevendo. Escreve, escreve, escreve o que você vai fazer. Escreve, escreve. Aí, durante a semana, vai ticando o que você tinha que fazer. Tica, vai lá, como se fosse um checklist. Na segunda semana, a mesma coisa. Na terceira semana, depois de 2 meses, você tendo esse tipo de coisa, você vai perceber que o teu tempo durante a semana é mais efetivo. Você consegue fazer as coisas que normalmente você não faria. Durante a semana você faz exatamente aquilo que você faz, sobra tempo para fazer outras coisas. O seu planejamento de crescimento como pessoa, por exemplo, o crescimento profissional melhora em 100%. Se você está trabalhando numa empresa ou numa igreja, por exemplo, tem as suas atividades, você planejando essas atividades antecipadamente, tá? O planejamento próprio, por isso que você está conversando consigo própria, certo, Silvia? Está conversando consigo própria. Você vai perceber que, com o tempo, isso aí se torna uma coisa igual andar de bicicleta. Quando você começa a andar de bicicleta, você vai caindo, caindo, caindo. De repente, você está andando de bicicleta sem pensar. E isso faz com que você efetivamente se torne, por exemplo, um funcionário exemplar, um colaborador exemplar. Perfeito? Seria uma mudança de hábito, então, né? Esse é o objetivo da comunicação empresarial. É vocês mudarem como pessoa. Vocês se adaptarem ao ambiente, à orbe organizacional. E se você aprendendo tudo e você exercitando isso, praticando esse tipo de coisa, você melhora não só no nível profissional, como a própria pessoa. Você se torna uma pessoa, eu dei um exemplo no ano passado, do tipo assim, olha, é o seguinte, a Silvia, ela vai lá na igreja, numa segunda-feira, tá? Fábio conversando com o ministro. O ministro falou, a Silvia vai vir na quinta-feira aqui, na sexta-feira, preparar a Ikebana do fim de semana.
Que horas que ela vai vir? Ela vai vir quando for 10 horas da manhã, ela está lá. Se você não for uma pessoa organizada, pode até não falar, né? Mas o cara vai pensar, ixi, vai vir não. Ela vai esquecer. Agora, se você realmente se tornar uma pessoa organizada, o cara vai, não, pode, eu boto a mão no fogo. Pode chegar 10 horas da manhã aqui e trazer as flores, e o vaso, porque ela vai estar 10 horas da manhã aqui. Agora, imagine isso numa empresa. Alguém vai pedir uma coisa para você, eu posso pedir para a Silvia, então isso aqui tem que entregar dia tal. Ela falou que vai entregar dia tal? Falou. Pode crer que ela vai entregar sim. Você não subiria de cargo uma pessoa dessa, um funcionário desse? Subiria. E é isso que vocês precisam aprender e começar a praticar. Tá certo? Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Tá bom? Na próxima aula eu vou passar algumas atividades para alguns de vocês falarem e palestrarem novamente. Mas aí, a partir de então, a gente vai tentar palestrar sem leitura, tá? Aí eu vou ensinar a técnica para vocês de como fazer isso. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Eu vou fazer o que eu faço. Eu coloco tópicos e eu vou desenvolvendo os tópicos. Às vezes eu olho para cá aqui, por exemplo, eu olho no meu caderno e eu tenho os tópicos do que eu tenho que falar. Aí eu olho o tópico e ralo porrada e falo um monte de coisa. Quando eu percebo, já passou 10 das 10, né? Já são, não são 10 horas ainda. Mas eu faço assim. E é assim que vocês têm que fazer. Então, a técnica é o seguinte, para quem eu passar a atividade, estude a atividade, pesquise na internet as atividades, o assunto, e depois, na hora de falar, você faz uma das técnicas que eu utilizo com os alunos, mas principalmente no ensino médio, sabe o que é? Eu deixo o pessoal fazer cola para fazer prova. Sabia disso? Eu quero, antes da prova, eu quero ver todas as colas de vocês. Então, os alunos fazem as colas. Sabe o que acontece quando ele faz cola? Ele estuda. Você nunca aconteceu com vocês, de vocês fazerem cola, e depois chegar na prova, não precisa da cola, porque você já sabe tudo? Você fazendo cola, você aprende. Então é isso, façam as colinhas para fazer as palestras a partir da próxima aula, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Oi? Na minha época, quando apresentava trabalho, tinha as transparências, aí a gente colocava os tópicos nas transparências e falava, né, o que tinha para falar sobre a matéria. Ao invés de transparência, coloque isso no caderno. Olha para baixo para ver o tópico e fala. Olha para baixo para ver o tópico e fala. E ensaia. Lembra da Amanda, do vídeo da Amanda? Ela ensaiou aquele vídeo. Lembra do meu vídeo? Ou você acha que eu não ensaiei umas 20 vezes para fazer aquele vídeo? Porque se eu realmente... Porque o limite era 3 minutos. E não podia passar de 100 mega o vídeo. Aí, quando eu começava a falar, quando eu dava uma olhada assim, dava 7 minutos de vídeo. Falei, pô, tem que resumir. Aí eu mudava os tópicos. Dentro do tópico, colocava subtópicos. Aí eu falava. Até a hora que deu 3 minutos e... Vocês viram lá? Deu 3 minutos e 10 segundos. Ultrapassou 10 segundos, mas aceitar. Porque o vídeo ficou com 60 megas só, em vez de 100. Então, façam isso, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, até mais.